E, ó, agora eu vou levantar aqui que eu mesmo trouxe, Mauro, no programa, a informação que o empresário do Pedro teria dito. Tivemos uma proposta de 25 milhões de euros do... É Al Hilal ou foi o Al Nassr? Eu não lembro. Acho que... Tanto faz, tá? Acho que foi o Al Hilal. Tivemos uma proposta de 25 milhões de euros da Arábia Saudita. Levei essa proposta ao Flamengo. Flamengo recusou, mas se abre a propostas. O Pedro teria um salário 5 vezes maior, pela informação que o empresário também me trouxe, Maurício Nassif. Isso pode ter relação com essa insatisfação do Pedro? Pô, recebi uma proposta para ter 5 vezes um salário maior, 25 milhões de euros, não fui liberado, ou não? Ou seria... Não, a informação que eu tenho é que a proposta não chegou ao Flamengo. O Flamengo não teria recebido a proposta. Ela não chegou, a informação que eu tenho é que ela não chegou no papel. Mas chegou por intermédio do empresário, isso é o empresário que me falou. Então eu vou confiar porque ele que me falou. Ele levou pro Flamengo. O Flamengo não topou, não teve nem documentação enviada. Não, mas o Flamengo não é obrigado a vender o Pedro pelo valor que o Pedro quer. O Flamengo vende pelo valor que ele acha que tem que vender. Mas você acha que isso pode ter a ver? Aí o problema então o Pedro, se for isso, o Pedro é muito imaturo, né? Porque ele tem um contrato com o Flamengo, ele tem uma multa lá que é muito maior do que isso, e o Flamengo não é obrigado a vender. Se ele vai ganhar 5 vezes mais, é problema dele. Então o empresário dele que chega lá nos árabes, nos sauditas, fala, olha, sobe mais uns 5 milhões aqui que de repente, né, os caras aceitam. O Flamengo não é obrigado a vender o jogador pelo valor A, B ou C, como não vendeu o Palmeiras por 20 milhões. Ele tem um contrato. Já forma, se o Pedro se machucar amanhã, como teve, por exemplo, no Fluminense, uma lesão grave uma vez, né? Ou teve agora o Bruno Henrique, o Flamengo tem que pagar o salário dele. Se o Pedro fizer 30 gols ou nenhum, ele vai receber o salário dele. O Luan não ficou recebendo até outro dia no Corinthians sem jogar? Assim. Então o contrato protege o jogador e protege também o clube. O clube é obrigado a... Se for isso, é muita imaturidade. Mas eu acho que tem a ver. Você acha, Vamp? O jogador fica meio puto quando ele pode ganhar uma baba e não é liberado. Eu sei que tá no contrato. E não entra? Não, ele entrou. Flávio, a gente tá falando de um atleta que não tá assim 6, 7, 8 jogos sem jogar. Ele tá tendo a oportunidade, né? Diminuiu com a volta do Bruno Henrique, né? Isso, de fato, a minutagem que nem se fala, diminuiu, mas vai dizer que o Pedro não tá entrando nos jogos, o Pedro tá entrando. O Pedro jogou agora contra o Grêmio, pô. Ele mesmo não falou que o São Paulo pegou ele, falou, pô, você tem que fazer o gol, não sei o quê. Ah, você não fala assim com o Gabigol. Tá tendo. Agora, se apegar nisso pra poder sair, fazer um escassel... Gente, vale lembrar, Flávio, a gente ainda vai falar do jogo também, tem o jogo do São Paulo, vale lembrar que o Pedro teve chance adoidado porque o Gabigol ficou aí 1 mês e meio parado, hein? O Gabigol ficou 1 mês e meio se recuperando de lesão, o Pedro como titular, e o Pedro não passava por uma boa fase. A boa fase do Pedro foi no começo da temporada, quando ele foi artilheiro do Mundial de Clubes, quando ele jogava, estava fazendo muitos gols pelo Flamengo, mesmo na má fase do Flamengo, mas vale a gente lembrar que recentemente o Gabigol ficou 1 mês e meio parado praticamente, eu acho que foi um pouquinho menos de 1 mês e meio, foi mais de 1 mês, e o Pedro não aproveitou. Também não é assim, não tô jogando há tantos meses, não tô recebendo chance. Não, mas passava por uma má fase também. O Sampaoli pode ter motivos para não estar dando mais chances pro Pedro. E ele não tem que dar satisfação ao jogador, isso é um problema dele. Até porque o time tá jogando, o time tá jogando bem, o time tá ganhando bem, não tem nem como ficar pleiteando esse tipo de situação. Eu não sei, mas acho que pode ter alguma ligação dessa coisa de, puta, isso é uma grana, proposta dessas, e aí o cara não tá me pondo, então pode ser, não dá pra saber, eu não conheço o Pedro a esse ponto, né, pra saber o que o cara pensa, mas eu acho só, seguramente essa história não nasceu ontem. Havia um desgaste lá dentro, alguém colocou aqui que deveria ter... O Pedro falou que estava sendo sabotado. Alguém deveria ter percebido isso, já apagado o incêndio. Isso foi gota d'água, só que de uma maneira absurda, né? Deram um bico no balde. Mas é coisa que já vem seguindo faz tempo. Quanto tempo São Paulo está lá? 2, 3 meses? Já, né, Mauro? Tem mais de 100 dias, quase 4 meses. Então, mas olha só, muito rápido para esse tipo de desgaste. Parece que era uma situação. O cara devia estar com o saco cheio do Pedro, o Pedro com o saco cheio dele. Foi uma coisa que extrapolou completamente. Não foi uma coisa que nasceu ontem. Então, né? Já deu tempo de ter esse tipo de desgaste também. A insatisfação do Pedro, eu conversei com uma pessoa aqui agora, uma pessoa lá de dentro, ele acha que é muito mais por ser reserva do que por proposta, né? É uma coisa antiga do Pedro. Agora, sobre o Pedro tem que lembrar o seguinte, né? O Bruno Henrique voltou.
Claro, que é o principal jogador do Flamengo. Esse é o ponto. Ano passado, não, porque o Dorival colocou o Pedro com o... Claro, o Bruno Henrique tá machucado, porque eu sei de falar isso aqui. Não, porque o Dorival colocou porque o cara tá machucado, meu irmão. Pô, quando machuca o Bruno Henrique, o Pedro ganha um espaço. Agora, quando volta o Bruno Henrique, tudo muda. A concorrência aumenta. E o Bruno Henrique e o Gabigol, eles se combinam muito. Né? O gol contra o Grêmio, né? Wesley, Bruno Henrique, Gabigol, 1-0. Então, tem isso, né? Esse é o ponto. Aumenta a concorrência. Agora, aquela coisa, né? Eu entendo o jogador quer jogar e tudo, mas não é dessa maneira que... Não fazendo aquecimento. Aliás, já vi que torcedor falando, não, quinta-feira temos que ovacionar o Pedro. Peraí, uma coisa é a covardia, a porrada que ele tomou, ele está coberto de razão. Agora, ele não pode ser tratado também, o Pedro, como se ele fosse uma vítima e tudo, porque ele errou. Claro. Ele se negou a fazer o aquecimento. Aí o torcedor quer falar, a gente deixa falar. Eu estou tentando colocar um contraponto a esse tipo de opinião que começa a circular, porque assim, essa vitimização completa não dá. A agressão, ele está coberto de razão, ele fez aquilo que ele tem o direito, ele foi lá, prestou queixa, tudo mais, ok, fez exame lá de corpo de delito, perfeito. Ok, mas tudo começa num ato de indisciplina. Se recusar a fazer o aquecimento é uma atitude de insubordinação. Isso não é tolerável no ambiente de trabalho. Eu duvido, Eudó, que ele fizesse isso se ele estivesse jogando na Itália até hoje. Lá ele era reserva do Vlahovic. Vlahovic foi vendido depois para a Juventus, 70 milhões de euros. Digamos que ele estivesse hoje na Juventus, né? E eles dois de novo. E ele é reserva do Vlahovic. Aí ele faz o quê? O preparador manda aquecer e ele se recusa? Ele faria isso na Juventus? Por que ele vai fazer no Flamengo? Eu não vejo jogador brasileiro se meter esse tipo de coisa lá fora na Europa. É muito raro, muito raro. Todo mundo obedece, todo mundo segue. Por quê? Porque também aqui é uma permissividade, aí é culpa do clube, né? Ou de quem comanda, que não existe nesses clubes. Tem que respeitar, cara. Você tá insatisfeito, quer sair, tudo, aí você negocia, vê uma situação. Não teve a tal da proposta, o empresário não disse para você que tem proposta lá dos sauditas? Então negocia o aumento para seduzir o clube e ser vendido. Vai jogar na Arábia Saudita onde ele quiser. O Flamengo não vai deixar de existir porque se o Pedro foi embora. Foi embora, vai embora, que seja feliz. Agora eu acho que essa atitude também não pode ser ignorada. Claro que se o cidadão não dá uma porrada nele, hoje o assunto seria: o Flamengo venceu o Atlético e pede página. Pedro cometeu uma indisciplina, o Flamengo vai tomar algum tipo de medida. Pedro gera crise no Flamengo. Entendeu? Exato, mas acho que seria uma questão menor diante da vitória. Nem chegaria. Seria um assunto secundário. A verdade, talvez nem chegasse. Talvez nem chegasse. É o seguinte, a gente sabe do elenco do Flamengo, a volta do Bruno Henrique e voltando, graças a Deus, bem, né, uma lesão muito séria. A verdade é que a volta do Bruno Henrique, ele estando bem, que ele está jogando os jogos abrindo passada, não diminui só pro Pedro, não, diminui pro Cebolinha, pro próprio Luiz Araújo, que foi contratado caro. Porque a dupla de ataque mesmo do Flamengo é Gabigol e Bruno Henrique. Claro. E a depender de como o Flamengo joga, que o Everton Ribeiro, o Arrascaeta tá ali por trás, aí quando quiser tirar um Everton Ribeiro e abrir um Luiz Araújo pelo lado, que querer jogar com 3 e o Bruno Henrique, não diminui só pro Pedro, não, diminui pros restos também. O próprio Cebolinha estava jogando mais e agora tá jogando menos, porque o Bruno Henrique joga por aquele lado ali. Entendeu? Ninguém esperava que fosse votar como ele tá votando, né? Exato. Aquela interrogação. Você falou, é perfeito. O Bruno Henrique, ele tira o espaço do Cebolinha e do Pedro. Agora, o Bruno Henrique tem uma história do Flamengo absurda, cara. Então, não só história, mano. Futebol. Não, futebol também. O Bruno Henrique no auge eu acho melhor que o Pedro no auge pro Flamengo. Não, sim. Disparado. Sim. Tem mais participações em jogos grandes, inclusive. O Pedro se movimenta mais, cria mais jogada. Veja bem, quando o Pedro aceita sair da Itália para jogar no Flamengo, o Flamengo já era campeão da Libertadores, campeão brasileiro, já tinha essa turma toda. Então ele veio emprestado, depois veio em definitivo. Então ele sabia para onde ele estava indo e que a concorrência ia ser grande. Né? Aquela coisa, você quer disputar posição no elenco onde você vai entrar e vai sair do time, ou então você fica num outro time que tem um elenco de repente inferior, você é o dono do pedaço. Agora, ele foi reserva na Itália. Ele, no começo, quando era meio menino, ele foi reserva do Henrique Dourado no Fluminense, em determinado momento, era banco, depois foi ganhando espaço. O Henrique sai do Fluminense, ele vira titular absoluto. Ô, Mauro, a gente tem um pouco de tempo ainda, então eu vou te fazer uma pergunta, que é a que eu mais discordo. Só pra você ficar irritado? Depois você fala com o Mauro, não tem problema. Eu queria só lembrar aos amigos, você não interessa. Vai apertar. Ontem o Corinthians jogou contra um time que estava lá embaixo e ganhou por 3-1. Hoje o São Paulo jogou com o time que está lá embaixo e empatou 0-0. Hoje o Morumbi teve 56 mil pessoas, ontem não tinha ninguém no campo do Corinthians. Nossa, como ele fala baboseira. Agora, antes dessa baboseira, Mauro, a pergunta que não quer calar, que é a que eu mais discordo e é um dos motivos que a gente discorda mais aqui. Não gosto do Rogério Ceni como treinador. Isso aí é pessoal, não acho ele um bom treinador, como acham, como o Vampeta acha. Pessoal como técnico, obviamente. Não, como técnico.
Você fala pessoal, dá a impressão que você brigou com ele. Não, de jeito nenhum. Agora, isso é informação, né, Mauro? Se o Sampaoli decidir hoje não permanecer no Flamengo, o nome é Rogério Ceni. Exatamente, é isso aí. Ó, isso é uma informação, uma baita informação. Uma informação que eu acho péssima pro Flamengo. Eu acho péssimo. Eu acho o Sampaoli muito melhor que o Rogério. Não, mas a questão é o seguinte, pra deixar claro, os caras querem manter o Sampaoli. Sim. Eles não querem que ele vá embora. O Sampaoli só vai sair dependendo da reunião. É o que eu falei, vamos imaginar que o Sampaoli diga logo mais à noite pro Marcos Braz e para quem mais participar da reunião. Eu quero que o meu preparador continue. Eu não aceito que ele seja demitido. E o clube fala, não, esse cara tá fora, esse cara não pode continuar mais. E se ele falar isso, então você também não pode ficar, sabe? Vamos construir aqui uma rescisão amigável, você vai embora com ele, vai pra Argentina, pra Búzios, pra onde você quiser. O Sampaoli só sai se ele falar, ou ele sair, eu saio. Exato. Agora, se o Sampaoli falar, não, eu aceito, estamos demitindo esse profissional pela atitude agressiva, pela violência, tudo mais, acabou, tá fora. Tudo bem, Sampaoli? Não, tudo bem, você continua, você vai falar com os jogadores e tal, vai deixar claro que, não, vou e tal, acabou, ponto final. Aí ele pode ser que ele continue. O que eles acreditam é isso. Agora, se ele por acaso colocar alguma coisa no sentido, se ele sai, eu saio junto e tudo, ele vai embora. Aí ele vai embora também. Aí não vai ter jeito. E aí o nome é o Rogério Ceni, até pela disponibilidade, né?